Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Alan, eu sou professor dessa área automotiva, mecânica, elétrica, eletrônica, e devido a toda essa situação que está tendo do coronavírus e tudo mais, eu vou estar fazendo algumas videoaulas aí em casa para passar para vocês. E o vídeo que vocês acessaram agora, então, eu vou estar ensinando vocês a como instalar e fazer o acerto de injeção eletrônica programável. Mais especificamente nesse primeiro vídeo, falar um pouquinho sobre o projeto, certo? Mas, eu queria aprender a instalar injeção, mas eu não entendo nada de motor, ignição, nada mais. Não tem problema, pessoal. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vocês vão achar o link de acesso para 4 vídeos. Dois explicando o funcionamento do motor e dois explicando um pouquinho sobre o sistema de ignição e sistema de alimentação. Então eu aconselho vocês a assistir esses vídeos, analisem ali, observem bem. Se tiver alguma dúvida, podem comentar, entrar em contato comigo, tem meu número e os contatos lá também. E depois vocês vêm aqui e começam a assistir essa série de vídeos aí sobre injeção eletrônica. Nesse primeiro vídeo, a gente vai estar falando um pouquinho então sobre projeto. Como que vocês escolhem os componentes que vocês vão ter que utilizar, qual que é a função de cada componente, quais que são as funções disponíveis nas injeções eletrônicas, as marcas de injeção eletrônica e tudo mais. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aí no primeiro momento. Durante esses vídeos, então, sobre a injeção eletrônica programável, eu vou estar usando esse carro aqui como base, tá, pessoal? É um carro, um Chevetinho 1992, motor 1.6, carburadorzinho Weber 460. E eu vou estar desenvolvendo o projeto em cima desse carro, tá? Eu vou estar instalando alguns componentes aí de injeção eletrônica nele e eu vou estar passando para vocês aí algumas dicas de como que faz esses procedimentos. Então, pessoal, uma das partes mais importantes de fazer a instalação da injeção programável é vocês desenvolver o projeto. Vocês escolher qual bico que vão usar, qual borboleta que vão usar, se precisa trocar vela, não precisa, que tipo de bobina que eu uso, qual injeção que eu uso. Então, num primeiro momento, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aí, sobre como desenvolver o projeto. Então, quais são os componentes aí que a gente vai ter que trocar para fazer a instalação da injeção programável? Em primeiro lugar, o carburador vai ser eliminado, certo? Pessoal, tomem muito cuidado, tá, quando vocês desenvolverem o projeto de vocês com a questão do alternador, porque existem muitos carros desses mais antigos que o alternador dele é fraco. Então, se vocês deixarem ele ali para alimentar todo o sistema, pode ser que vocês tenham queda de tensão ou até sobrecarga ali do teu alternador, que ele vai ficar muito pesado e vocês vão acabar perdendo potência e aumentando o consumo, que vai geralmente o contrário do que a gente espera aí num projeto, né? Então, sempre, se vocês vão utilizar o mesmo alternador, pelo menos abram ele, façam uma boa de uma revisão, troquem a escova, regulador de tensão, revisem as outras peças, deem uma boa de uma limpada. Fiação, tanto de alternador quanto de motor de partida, se vocês puderem, peguem, troquem tudo isso aí, façam tudo novo para garantir, para deixar o serviço bem feito. E outro detalhe extremamente importante, muito cuidado nesses carros mais antigos com o distribuidor, porque muitos desses motores aí o distribuidor é utilizado para tocar a bomba de óleo, ou seja, é ele quem faz a bomba de óleo funcionar. Então vocês não podem simplesmente arrancar ele do motor, que vai dar algum problema, ou vocês deixam ele ali, mesmo se vocês não vão utilizar. Existem sistemas, casos aí que sim, vocês podem utilizar o distribuidor, mas dificilmente vai ser o original do carro, tá? Vocês vão ter que colocar um sensor aí com um distribuidor, desculpa, com um sensor Hall. Mas mesmo se vocês não forem utilizar, em alguns casos vocês vão ter que deixar essa peça aí ou comprar algum sistema que faça como se fosse a simulação do distribuidor, né? Para ele fazer a ligação entre o teu comando auxiliar ali ou o teu virabrequim e a tua bomba do óleo. Certo, pessoal? E cabos de vela e velas. Existem cabos de velas e velas que não são resistivos. Em hipótese nenhuma vocês podem usar esses cabos ou essas velas em sistema de injeção eletrônica. Porque a tensão que vocês vão ter circulando por esse sistema é extremamente alta.
isso aí gera muita interferência ao redor dos seus componentes, né? Então, qualquer fio, qualquer coisa que vocês tiverem por perto, vai acabar pegando uma interferência e vai dar algum problema, certo? Problemas mais simples, como simplesmente der uma falha que logo volta ao normal, ou dependendo da situação, vocês podem queimar alguma coisa. Então, sempre analisem, peguem um multímetro e testem os cabos de vela de vocês para ver se eles têm ou não têm resistência, para ver se eles são ou não são resistivos. Em alguns modelos ele vai ter escrito, tá? Que nem esse é o caso desse carinha aqui, ó, supressivo ou resistivo, ele vai ter escrito em cima. E as velas, mesma coisa. Peguem lá na entrada da vela, onde vai encaixado o cabo, e lá no eletrodo central, onde sai a centelha da vela, e façam a medição da resistência para ver se vocês podem ou não podem utilizar essa vela aí, certo? Então, se não tiver resistência, podem abandonar, que não vai funcionar aí no sistema de injeção eletrônica. Ou possivelmente vai funcionar, mas logo vai ter falhas aí, poderá danificar alguma coisa. O que é a injeção eletrônica programável? A injeção eletrônica original dos carros, por exemplo, ela já vem com mapas ali, enfim, configurações internas dela. É instalado essa central no carro e deu, não tem muito o que tu mexer, a menos que tu faça o remap. Só que não é muito acessível, né? Tu vai ter que desmontar o módulo, fazer alterações dentro dele, é um pouquinho complicado de fazer essas alterações. A injeção eletrônica programável te permite o controle dos sistemas, geralmente de ignição e injeção, de uma forma mais simples. Vocês vão ter botões ali que vocês conseguem controlar na central, ou através de um cabo USB vocês conectam num computador e através de um software da marca vocês conseguem estar acessando aí e trabalhando em cima dos dados do veículo. Vocês conseguem fazer leituras e programar conforme vocês acharem necessário. Então, para desenvolver o projeto de vocês, uma das partes mais importantes é vocês escolherem qual corpo de borboleta que vocês vão estar utilizando. Para isso, existe um cálculo aqui que ajuda bastante. Através desse cálculo, vocês conseguem descobrir o CFM. CFM seria o Cubic Feet Minute, que seria pés cúbicos por minuto, ou seja, é o fluxo de ar que tu vai ter passando por um determinado diâmetro ali de corpo de borboleta que vocês escolherem. Certo? Então, aqui tem um exemplo de tabela, tá? Vocês podem ver na parte esquerda tem os diâmetros de borboleta e no centro tem o CFM das borboletas pro carburador e na coluna da direita ali a gente tem o CFM das borboletas na injeção. Vocês podem ver que no sistema de injeção o fluxo vai ser um pouquinho maior para o mesmo diâmetro. Por quê? Porque no carburador a gente vai ter os giclês, vai ter os ventures, vai ter outros componentes ali que vão atrapalhar um pouquinho no arraste desse ar. Então, no corpo de borboleta, geralmente ele passa de uma forma mais contínua. Então, é mais tranquilo para o ar passar e tu acaba aumentando um pouquinho o fluxo. Certo, pessoal? Então, a forma correta aí de escolher o tamanho da borboleta é fazendo um cálculo. Já vou mostrar para vocês aí como é que funciona. Depois eu vou fazer o do Chevette junto aqui com vocês para vocês terem uma ideia aí. Mas é bem tranquilo, não tem muito segredo, é só saber a rotação máxima que o motor chega. E vocês já vão conseguir descobrir a quantidade de... o diâmetro que vocês vão precisar do corpo de borboleta. Certo? Então aqui, ó, o que vocês têm que fazer é bem simples. Vocês têm que ter o volume do motor, ou seja, eu quero um motor 1.6, um motor 1.8, um motor 2.0. E vocês têm que saber também qual que é a rotação máxima que vocês desejam atingir. Certo? 6.000 RPM, 7.000, 8.000, 10.000, 11.000, enfim. Depois vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar o volume do motor em litros, certo? Vocês vão colocar usando aquela fórmula ali. E o RPM do motor dividido por 2. Por que o RPM do motor dividido por 2? Porque o volume que vocês vão ter, por exemplo, meu motor é 2.0, que nem o exemplo que a gente tem ali. O teu motor ele vai usar 2.0 litros a cada 2 voltas do motor. Ou seja, a cada 2 RPM. Então vocês têm que dividir isso aí por 2 para vocês ter o valor correto ali que vai ser utilizado de ar no teu motor. Certo, pessoal? Então depois disso aí é só fazer o cálculo, certo? Dividir também por 28.32, que lembrando, né, CFM são pés cúbicos.
Só que a gente quer saber em litros, então a gente tem que fazer essa pequena conversão. Primeiro lugar, motor, um exemplo ali embaixo, motor 2.0 litros, 6.000 RPMs. O que vocês vão fazer? É 2 litros a cada 2 voltas, ou seja, 6.000 RPM dividido por 2 são 3.000 RPMs vezes os 2 litros, que dão 6.000 litros por minuto de mistura. Esse 6.000 litros dividido por 28.32 vai dar os 211.86 CFM de fluxo de ar para o teu motor. Certo, pessoal? Depois eu vou fazer o do Chevette ali, vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas pausem o vídeo aí, anotem essa fórmula e é bem tranquilo aí de desenvolver. Ali a segunda bolinha ali já tem a fórmula pronta. É só vocês colocar o volume do motor em litros, o RPM máximo que o teu motor vai atingir, dividir por 2, e depois o resultado dessas contas aí vocês dividem por 28.32 para saber os CFM. Dimensionamento do bico injetor, pessoal. Isso aí também tem cálculos que vocês conseguem fazer, mas tem um sistema bem mais simples ali que auxilia bastante na hora de fazer esse dimensionamento de bico. Acessem o site da Fueltech, que é uma marca de injeção eletrônicas. Lá vocês vão ter um software que faz o cálculo para vocês. É só vocês indicarem os dados do projeto, qual que vai ser a potência que vocês esperam no motor, rotação, enfim. E vocês colocarem lá, o próprio software vai fazer o cálculo e vai indicar para vocês qual vazão de bico que vocês necessitam. Depois disso aí é só vocês ir lá na Autopeças e comprar o bico de vocês. Então, pessoal, tipo de injeção. Vocês têm que escolher qual vai ser o tipo de injeção que vocês vão utilizar. Se vocês querem uma injeção simultânea, se vocês querem uma injeção semi-sequencial, uma injeção sequencial. O que é uma injeção simultânea? Todos os bicos que vocês tiverem vão pulsar juntos, certo? Ela pode ter 2 modelos. Vocês podem pulsar junto a cada meia volta do motor ou junto a cada uma volta do motor. Vocês conseguem fazer essa configuração aí. Porém, todos os bicos vão pulsar simultaneamente. Todos eles vão pulsar junto. Tem o sistema de injeção semi-sequencial também. Nesse caso, vocês vão ter os bicos que trabalham em cilindros gêmeos pulsando junto. Por exemplo, motor de 4 cilindros em linha. Pistões número 1 e número 4 são gêmeos. E pistões número 2 e número 3 são gêmeos. Ou seja, quando o bico número 1 pulsar, o bico número 4 também vai pulsar. Quando o bico número 2 pulsar, o número 3 vai pulsar também. Ou seja, eles sempre vão pulsar juntos, mas conforme os cilindros gêmeos. Se é um motor 6 cilindros em linha, por exemplo, quando o bico número 1 pulsar, o bico número 6 vai pulsar. Quando o bico número 2 pulsar, o bico número 5 vai pulsar. E quando o bico número 3 pulsar, o bico número 4 vai pulsar. Certo, pessoal? É basicamente assim que funciona então. E a injeção sequencial, cada bico vai pulsar no tempo de admissão. Ou seja, tá na hora do cilindro número 1 admitir, pulsa o bico número 1. Tá na hora do cilindro número 3 admitir, pulsa somente o bico número 3. E assim, sequencialmente. E o tipo de ignição, vocês podem ter a ignição dinâmica, que ela utiliza distribuidor, certo? Vocês conseguem sim fazer uma injeção eletrônica utilizando o distribuidor. Basta utilizar um distribuidor que utilize o sensor Hall, certo? Vocês conseguem fazer estáticas. O que seria a dinâmica e a estática? Dinâmica é que tem o distribuidor, que o distribuidor ele vai estar se movimentando para distribuir a tua centelha. E o sistema estático é quando tu vai ter a tua bobina lá ligada diretamente com a tua vela. Certo? Ou seja, sai da bobina, passa por um cabo e vai até a vela. Vocês podem ter o sistema estático com bobina dupla. Vocês podem ter a bobina dupla com que ela é inteiriça com a carcaça única, mas ela é dupla, ou até 2 bobinas, como costumava utilizar lá o Palio, o Uno antigamente. Vocês podem fazer esse sistema, ele vai ser por centelha perdida. Ou seja, quando vocês mandarem a centelha no número 1, ela vai ter também uma centelha no número 4, cilindros gêmeos também. E quando mandar a centelha no número 2, vai ter uma centelha no número 3 também. Certo, pessoal? E vocês também conseguem fazer estática com bobinas individuais, ou seja, uma bobina por cilindro. Nesse sistema com bobinas individuais, vocês podem trabalhar tanto com o sistema de centelha perdida, também, mesmo tendo bobinas individuais, ou com uma ignição sequencial.